Nosso convidado aqui na Folha News de hoje é o vice-prefeito municipal de Ibiraiaras, Jones Voelma, tem o apelido de Sapinho. Nós vamos conversar sobre a administração municipal, especialmente no período inicial do atual governo, completando 5 meses de administração. Jones, ou Sapinho, não sei como é que se prefere. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui para conversarmos sobre os assuntos de interesse de Ibiraiaras. Olha, que bom, que bom. Agradecimento é meu. Agradecimento é nosso, do município de Ibiraiaras, dos munícipes nossos de Ibiraiaras, em poder proporcionar alguns momentos de informações ao nosso povo. E agradecer vocês também da Folha, que estão sempre sendo parceiros do município, dos gestores públicos, não somente de Ibiraiaras, mas de toda a nossa região, onde concretamente possam se passar informações que é de um privilégio muito grande para cada ouvinte e acompanhante das páginas de redes sociais dessa maravilhosa Folha do Nordeste. Sapinho, 5 anos de administração. Está a atual administração conseguindo fazer aquilo que planejou? Já está implantando o seu plano de governo ou estão sentindo algum tipo de dificuldade? Eu costumo dizer que sempre é um desafio. Eu tive já uma bagagem na vida Sim. pública, trabalhei como chefe de gabinete antigamente e depois fui vice-prefeito, também já num período. Já tem E uma boa experiência na administração, né? a gente sempre tem muito que aprender. Eu costumo dizer Sim, assim porque os desafios mas são sempre... ajuda, né? Ajuda muito, ajuda muito. Eles são sempre maiores quando a gente entra. E não foi diferente durante esse período que a gente está à frente da pasta como gestores do nosso município. Eu quero agradecer sempre aos nossos partidos, tanto ao MDB, que é o meu partido, ao PL também, que é o partido do prefeito Joel, e nos deram essa possibilidade e nós sermos os gestores do nosso município em concorrer e fomos agraciados com essa responsabilidade. E com certeza, eu acho que tudo o que a gente projetou durante a campanha política, a gente está tentando pôr em prática. Eu sempre tenho muita cautela na hora da gente vir aos microfones seja ela rádio, seja ela qualquer canal que leve uma informação concreta aos ouvidos dos nossos munícipes, porque eu preciso ter uma coisa concreta, informação certa e um projeto sólido. Então, estamos trabalhando com certeza com os pés no chão. Toda a nossa equipe que nós montamos, inclusive também, falta algumas peças para que a gente consiga contemplar todas as áreas do, do setor público para que nos ajudem. Eu, inclusive, estou assinando hoje pela pasta da assistência social desde janeiro, e devido a um acidente, hoje eu estou assinando pela pasta da administração, pelo afastamento da nossa secretária Marcela. Mas sempre com o nosso plano de governo junto com nós e tentando executar o que a gente realmente repassou no nosso projeto lá atrás na campanha. Primeiro assunto, não digo promessa, mas um planejamento de reativar o hospital. Como é que está É, essa situação? é um desafio muito grande para nós e eu acho que contempla também o anseio da população. Tivemos sim já uma audiência com a secretária estadual de saúde, toda a equipe dela da Sexta Coordenadoria de Passo Fundo também. Tivemos a visita da Vigilância Sanitária do Estado para ver se nós temos que fazer algumas adequações dentro do nosso espaço físico hoje que a gente tem o nosso PADU. Em primeira mão, a gente gostaria de, sim, era transformar o PADU em HPP, que é um hospital de pequeno porte. Tivemos várias reuniões também com a direção e, e colaboradores da Fundação Araucária do Hospital São Paulo, assim como do Hospital de Sananduva, com o Hospital São Vicente, Hospital de Clínicas, para a gente também conseguir se aprofundar um pouco mais no assunto, até porque a saúde hoje a gente leva ela como o carro-chefe da nossa gestão, onde a gente tem que fazer bastante melhorias, a gente tem que atender a demanda e a população nossa como se fosse da nossa própria família. E nos assustou muito também o nosso secretário, o Chiquinho, nos apresentou um relatório
Desses primeiros 5 meses, 4 meses e meio, na verdade, da nossa gestão, ele nos apresentou o relatório da secretaria e a demanda é muito grande, então nos preocupa. Por isso que a gente tenta levar sempre com muita seriedade a pasta da Secretaria da Saúde. Se importa investimentos de grandes proporções, Sapinho. Exato. A parte estrutural, na verdade, seja ela do corpo técnico que vai trabalhar, médicos, enfermeiros, técnicos, os sanificadores, enfim, toda a equipe que a gente precisa ter um aparato, hoje 80, 90% da equipe a gente já tem. A gente tem que fazer algumas adequações. Hoje o governo do estado, graças a Deus, consegue disponibilizar alguns programas que possam auxiliar os municípios. Porque antigamente a gente não tinha essa viabilidade econômica junto ao governo do estado. Então vamos aproveitar essa brecha financeira que veio a ajudar muito os municípios do estado, e nós, com certeza, através desse projeto que a gente apresentou para a secretária, e ficou de antemão muito satisfeita com o nosso projeto, porque não queremos entrar em, vamos dizer assim, em concorrência com alguma instituição de saúde que tenha na nossa região. Nós queremos sim resolver muitas vezes o pequeno problema dentro do nosso município. E eu acho que o nosso plano de governo foi traçado através dessa bandeira, e é isso que nós vamos nos focar agora para nós tentar conseguir elaborar e concretizar esse sonho tão esperado pela nossa população. Antes dessas providências, qual é a situação real da saúde em Ibiraiaras? Há muitas deficiências? A demanda aumentou muito. Isso não foi só em Ibiraiaras, eu acho que no estado inteiro, nosso do Rio Grande do Sul, esse surto que está dando da gripe H1N1 está preocupando muito os gestores de cada pasta da saúde. Aqui em Lagoa não é diferente, é o nosso hospital de referência de Ibiraiaras, é aqui o Hospital São Paulo, aqui em Lagoa Vermelha. Então a gente está praticamente quase todo dia em contato com eles aqui, em questão de leitos para internados, em questão de profissionais onde a gente possa trazer mais algumas especialidades para o nosso município e não superlotar o hospital aqui. De repente a gente consiga resolver os problemas lá. Mas com certeza é assustador os números. Eu acho que é bem alarmante para qualquer gestor público a quantidade de pessoas que procuram a área da saúde hoje, e em questão de exames, em questão de consultas e propriamente em questão de internações. A gente falava em off primeiro em alguns casos aqui que nos preocupa, e realmente hoje é uma coisa, muitas vezes é uma doença silenciosa, né? A gripe. Uma vez a gente tratava em casa com os chazinhos que a avó nos dava, que a mãe nos dava, hoje é um pouquinho mais sério, então nos preocupa bastante essa parte também aí. A contratação de novos profissionais é para logo para atender essa demanda ou vai demorar um pouco? Exato, eu acho que dentro do nosso projeto, porque as especialidades a gente gostaríamos de estar oferecendo à nossa população já em imediato. Porém, algumas especialidades dependem sim de uma estrutura mais ampla, de aparelhagem mais moderna, raio-x, ultrassom. E hoje, infelizmente, o nosso município não tem essas aparelhagens. Devido a esse projeto, se a gente conseguir transformar o Padum em HPP, conseguiremos sim estruturar o nosso espaço físico, dando suporte para que os técnicos que venham trabalhar, sejam eles ortopedistas, seja ele urologista, enfim, tenha sim um equipamento adequado para que consiga resolver o problema dentro do nosso município. E não precisamos, hoje daí, não precisaríamos estar procurando um hospital referência na região para que casos não tão graves consigam vir para cá, sejam resolvidos lá no nosso Espaço município. físico tem, né? O prédio que O prédio, existe. exato, o nosso prédio é um prédio, eu digo sempre antigo, mas é um prédio que sempre passou por reformas, então ele não é um prédio que ficou parado no tempo. Todos os gestores que passaram pelo município, de uma forma ou de outra, aplicaram dinheiros em reforma. Inclusive, a gente está concluindo uma reforma na parte superior do nosso hospital. Eu sempre chamo de Hospital São José, né? Foi transformado em Padu, mas eu gosto sempre de chamar de Hospital São José, porque dentro de pouco tempo a gente vai conseguir concretizar esse sonho. E então o espaço hoje a gente tem.
A gente teria a vigilância em saúde, veio fazer uma vistoria no nosso espaço e algumas adequações, nada coisas mirabolantes que a gente tem que fazer. E eu quero aqui também parabenizar todos que passaram liderando essa pasta da saúde, que sempre levaram com muita seriedade e nunca deixaram de cair, para que esse momento que a gente consiga executar esse projeto não precise ser investido um dinheiro a grande escala, né? Onde a gente, com pouco investimento financeiro, a gente consiga contemplar o projeto. Vamos mudar um pouco de assunto, o Sapinho. Também estava no plano de governo, está no plano de governo a implantação da área industrial, ou distrito industrial. Como é que está essa obra aí? Hoje, inclusive, nós estivemos conversando com o prefeito e a questão da parte de engenharia é a questão mais burocrática no momento. A gente tem sim um termo de posse, e quando eu fui vice-prefeito em outro mandato, a gente desapropriou via judicial esse território, são 4 hectares. A gente sabe que precisaria de mais para poder dar conta da demanda, mas é um pontapé inicial. Então, dependemos sim hoje é de licenças, precisa licença ambiental, precisa licença de instalação, licença prévia, enfim, essas partes burocráticas que demandam não somente o setor público, como o privado também para investimentos. Mas já estamos sim. Inclusive, o mês passado foi terminado de perfurar o poço, que é uma das exigências que eles fazem, que a gente tenha água potável para conseguir suprir as necessidades das empresas que vão se instalar. E agora, assim que liberar a licença ambiental, a gente começa a fazer investimentos, abertura de rua, a gente já tem o projeto dos lotes, e aí a gente vai fazer a parte estrutural para que depois, num segundo plano, a gente consiga fazer um chamamento público a interesse das empresas em se instalar. O que sempre preocupa mais é o licenciamento ambiental. Tem alguns problemas lá para serem resolvidos, Sapinho? Não, a gente não tem, até porque eu parabenizo mais uma vez aqui também a parte dos colaboradores nossos do município, que trabalham sempre com muita seriedade quanto a isso. E quando a gente envolve parte pública, eles sempre dão a prioridade. A gente não tem área da PP lá dentro, tem sim algumas coisas que às vezes dá uma trancada no projeto para ter um estudo mais aprofundado através de FEPAM, uma entidade, um órgão um pouquinho acima do que a gente tem no nosso município de licenciamentos, mas eles trabalham sempre em sintonia com a FEPAM também, então creio eu que não vamos correr esse risco, né? Não vamos ter esse problema. O terreno já é de propriedade do município, né? Isso, a gente tem um termo de posse, onde a empresa ainda não sei, via judicial, se possa a questionar o valor depositado, mas a gente já tem o termo de posse, então o município já pode fazer uns investimentos, até porque é consolidado do município. Possa sim ter, de repente, algum questionamento De financeiro valor, do né? valor da empresa. Outra necessidade de Ibiraiaras é mudar o tráfego pesado de caminhões que hoje passa pelo centro da cidade de Ibiraiaras, que é a RS 126. Já está trabalhando nesse sentido a administração municipal? Exato. Tivemos 4 audiências já em Porto Alegre nesse prazo de quase 5 meses que a gente está frente à pasta, aonde tivemos acompanhamento de alguns deputados, algumas lideranças políticas da região, que nos auxiliaram em marcar as audiências. Conseguimos conversar com o diretor-geral do Daira, onde ele nos passou com muito otimismo a questão para nós conseguirmos sim executar essa obra, que também é tão sonhada pelo nosso município. Nós temos um asfalto lá que era uma novela, depois de muitos e muitos e muitos anos, acabou sendo concluída essa obra até no município de Nova Araçá, e aumentou muito o fluxo para nós dentro da cidade. Encurtou o caminho para chegar até a capital, então o pessoal está optando em passar pelo município de Ibiraiaras para chegar até na capital, que encurta bastante o trajeto. Infelizmente, passam-se todos os veículos por dentro da cidade. E é de interesse propriamente do DAER em fazer esses acessos secundários para que tirem, sim, o fluxo de caminhões pesados de dentro dos perímetros urbanos das cidades. Então, acho que o prazo que a gente tem agora, que eu possa dizer, é de que está em fase de projetos novos,
Porque há quanto tempo atrás foi feito um projeto e a empresa vencedora da licitação acabou se extinguindo o contrato com a empresa não demonstrou mais interesse em executar a obra, até pela a parte do governo do estado, acho que também financeiramente não tinha interesse em executar, e é como eu falei, hoje, graças a Deus, o governo do estado está dando um suporte grande para os municípios, e está em fase ainda de um projeto novo, para eles licitarem a obra depois, para ser executada, mas já está bem encaminhado. Os confrontantes das terras que nós temos ali, os donos das terras também estão nos ajudando um monte, a gente está conversando com eles. Todo mês a gente senta com eles e conversa para ter essa viabilidade em deixar passar o trajeto por dentro dos seus terrenos, faz de indenizações também, é a cargo do DAIR, e a gente está fazendo daí esse esforço político para que a coisa ande o mais rápido possível. A gente espera que ainda esse ano tenhamos novidades de maquinário chegando, mas só vamos ter certeza depois que eles baixarem no território nosso lá, né? Para que lado vai ser desviado o trânsito ali? Poderia localizar? O projeto Já antigo, prevê? isso, o projeto antigo que ele traçava era chegando na cidade, um pouquinho antes, que a gente chama da garagem do Cassol ali, um pouquinho antes, sairia à direita e emendaria com aquele trajeto que já vinha sido construído, que ele chega até ali perto do povoado Tófolo. Então, o que falta hoje de estrutura para ser executada é em torno de 1,8 km, 1,9 km. O restante agora tem sim é que fazer a reforma, porque o que foi executado até então ficou precário, nunca foi dado uma atenção, acabou. Já existe o traçado, então, né? Existe É o traçado há só, muitos anos. é só implantar o asfaltamento. Exato, daí teve algumas discordâncias de indenizações ali entre os confrontantes, mas hoje, graças a Deus, já está tudo meio alinhado com os confrontantes, então a gente também espera que logo, logo, dentro desse ano, que a gente já consiga ter novidades quanto a esse quesito aí. Falando ainda em rodovias, numa conversa com o prefeito Juca, ele demonstrou interesse em conversar com o seu colega aqui de Lagoa Vermelha para asfaltar ou, enfim, melhorar a rodovia que liga Lagoa Vermelha, a cidade de Lagoa Vermelha, à cidade de Ibiraiaras, aqui por Pisamilho, né? Isso, eles até tiveram junto na Marcha dos Prefeitos em Brasília, se encontraram lá na marcha. Eu acho que a gente tem um acesso muito grande com o prefeito Morona, a gente conhece ele. É um ah, assunto que também já está em andamento. Já está em andamento, com Que bom. certeza. A gente quer até parabenizar o prefeito Morona, que sempre nos atende com muita humildade e muita educação quando a gente procura o setor aqui de administrativo aqui do município de Lagoa Vermelha, até porque a gente conhece o Morona daquela pior fase que eu sempre falo, que é a pior fase da humanidade que a gente passou, que foi o Covid. E ele era o secretário da pasta aqui em Lagoa, eu era o vice-prefeito lá no município de Ibraiaras, então a gente acabava tendo semanalmente a gente tinha reunião quanto às demandas. E claro, é um sonho do nosso município de Ibraiaras e eu tenho certeza também que o Morona tem esse sonho. E nós fazermos essa ligação asfáltica, a gente fala por dentro, né? Sim, No linguajar, é popular aí. no popular nosso de interior, nós vamos sonhar com essa obra. E a gente conta sempre também com o apoio muito grande do secretário Santini. O secretário Santini sempre teve nos orientando na questão de sonhar com essa obra, aonde ele possa sim ajudar. Ele está no governo como secretário hoje e nos ajuda muito, nos auxilia muito. Então, o prefeito também agora essa semana tem uma agenda com o Santini, vai tratar desse assunto, assim como outras demandas, mas eu se fosse uma coisa concreta, eu abriria o jogo, mas por enquanto fica só em bastidores e somando os esforços dos dois municípios com o Santini dentro do governo, eu acho que nós temos tudo para sair com essa obra agraciada entre os dois municípios, que é um sonho há muitos e muitos anos de todos os gestores que passaram e dos moradores também, que faz essa ligação aí, as comunidades nossas de Ibiraiaras, que é Santa Terezinha, São Roque,
São Cristóvão, e aí depois vem aqui para o lado dos Pesamilho, e é uma ligação que vai fazer uma economia muito grande para nós, tanto para escoamento da produção, quanto a gente também possa, sim, ser pensado na questão cultural dos dois municípios, né? Sapinho, com relação à infraestrutura do município, seja na cidade e no interior, como é que está? Algum trabalho em especial nessa área? Os primeiros 3 meses, 4 meses de governo, a gente pediu prioridade para o nosso secretário para que ele conseguisse fazer o patrulhamento nas vias das estradas do interior. A gente sabe que tinha safra para ser colhida, o escoamento da produção, transporte escolar que iria começar. Nós temos o nosso município é muito forte na bacia leiteira, então estava um pouquinho precária essa questão aí. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso e agora em segundo plano o alargamento, cascalhamento e britagem das estradas. É uma época difícil agora porque é começo de inverno, então o serviço não rende como rende no verão. A gente tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência para fazer, mas com certeza a gente tem projetado muita coisa boa para o nosso município. Conseguimos sim também cadastrar o nosso município num programa do governo federal e num ministério que a gente possa ser contemplado de repente com um recurso grande, um recurso acima de 2,5 milhões para a gente fazer a recuperação das estradas do interior, e a gente teve que mapear algumas estradas, então vamos esperar que a gente seja contemplado com esse recurso também, porque município pequeno como o nosso, a quantidade de estrada que tem assusta. E dentro do perímetro urbano, conseguimos fazer algumas obras que vinha sendo projetada pelo governo anterior e nós projetamos algumas outras em questão de asfalto, as reformas nos prédios, onde a gente tem as escolas, aonde na frente do ginásio a gente asfaltou, continua os serviços do cotidiano normal do município, que é os serviços básicos, continua a reforma de calçamento, e agora nós temos sim a questão de infraestrutura nos bairros, onde a gente vai começar a entrar a partir do mês que vem com calçamento ou paver. Vamos conversar com os moradores, ver o que eles acham melhor. Mas o programa do calçamento solidário nós vamos dar continuidade, que há muitos anos existe no nosso município, uma parceria que deu certo. Sapinho, em alguns municípios, quando ocorre a mudança de administradores, nem sempre são entregues os municípios em situação boa, digamos assim, financeiramente e outras responsabilidades. Como é que a atual administração recebeu o município da administração anterior? Não, o município estava organizado, a gente tem que parabenizar o ex-prefeito Douglas pela seriedade também com que levou a pasta. Eu conheço o Douglas desde que a gente se nasceu praticamente, a gente se criou junto e a gente sabia também da seriedade que ele tinha quanto a isso. O município está bem organizado hoje. Fizemos bastante economia também de janeiro até agora para que a gente consiga ter aquela gordurinha para poder queimar quando aparecer esses programas, porque tudo demanda contrapartida. Então, nós estamos escrevendo o município em vários programas, pedindo várias emendas parlamentares para os deputados também, mas a gente sabe que tem aquela parcela da contrapartida. Então, guardamos aquela graxinha, né, para a gente queimar quando realmente o programa vier para o nosso município, a gente ter e não precisar se apertar com as contrapartidas. Tem financiamentos a longo prazo para a gente pagar, e isso, se nós fôssemos pôr na ponta da caneta, os valores são grandes, uns financiamentos que de repente não foi estudado com carinho da maneira com que foi feito, mas foi feito. Então, a gente não pode também estar ocupando microfone de mídia para nós estar falando que o gestor passado fez ou não fez ou deixou de fazer. Não. Foi feito de uma forma errada o financiamento, onde os juros são muito altos. Esse ano aqui de 2025, na verdade, um levantamento feito pelo nosso secretário, a gente vai pagar 513 mil reais de parcela e 509 de juro. Então é muito alto o juro. E, a gente, claro, tenta renegociar, porém é difícil, mas vamos levantar a cabeça e vamos pagar isso aí. Não vamos arrumar culpado. Eu acho que a gente está aí na linha de frente de uma gestão pública para nós fazer o bem-estar da população e investimentos para que o povo consiga
amar cada vez mais o município de Ibiraiaras, né? E o ambiente político em Ibiraiaras, como é que está? Como é que a administração municipal está sendo vista pela oposição em especial? Oposição é oposição, né? Sempre tem. Mas eu acho que já teve cenários piores na política em questão a administrações diferentes, né? Então, hoje a gente pode trabalhar, a gente consegue ter um acesso diferente. Existem sim rivalidades, existem dores, mas isso aí a gente tem que deixar no passado. Quando fechou as urnas, deu a vitória a quem for. Eu sei disso porque eu já venci eleições, já perdi eleições, a gente sabe como o prazer de ganhar e a dor de perder. Mas a gente tem que esquecer disso, a gente não pode também ficar só focado e graças a Deus a gente está tendo um aceite muito grande com a população em geral e assim como alguns vereadores também da oposição. Pois é, ele perguntar a relação com a Câmara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, hoje a gente consegue ter um acesso bom, a gente consegue explicar muitas vezes alguns projetos que vai na casa durante a semana, aonde vai a votação, eles podem sim pedir vistas para explicações melhores, para um estudo melhor do projeto, mas os nossos secretários, a gente está sempre conversando com os vereadores também, explicando o projeto, que às vezes é de suma importância e sempre teve esse entendimento, e vai para a ordem do dia, acaba sendo votado. Então, nosso carinho também e pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores, os funcionários da Câmara de Vereadores também estão sempre nos cobrando algo, mas pelo bem-estar e pelo melhor funcionamento dos dois setores, tanto o executivo quanto o legislativo, né? Para terminar, Sapinho, pelo início do governo, 5 meses, quase 5 meses, já dá para prever que todo o plano que vocês traçaram poderá ser executado até o final do mandato? Com certeza. Eu acho que se a gente projetar, sentarmos, pensar com calma, sem tu colocar, vamos, como a gente diz lá no interior, né? Aqui no interior, nós não colocar a carroça na frente dos bois e nós conseguirmos fazer uma Porque na projeção. hora de elaborar, surgem muitas ideias, né? Surge, é bastante. Tanto é que é muito dinâmico quando tu conversa, porque numa sala onde tu tem 10 pessoas, são 9 opiniões, né? É alguma que outra que vai fechar com a tua. Então, nós temos que sempre achar um denominador que consiga contemplar o projeto para a gente fazer. E eu acho que a gente tem tudo para que a gente consiga executar 100% do que a gente pôs no plano de governo. A nossa equipe trabalha com muita seriedade. A gente tem a parte jurídica que nos ampara também direto nas decisões. Temos algumas assessorias que também estão do nosso lado, que trabalham com muita seriedade, e os colaboradores nossos do setor público aí, a gente tem algumas divergências em algumas áreas, mas com certeza a gente consegue sempre ter um bom relacionamento e eles estão sempre nos ajudando, estão sempre vestindo a camisa do município de Ibiraiaras, não é a camisa do prefeito Joel e do vice do Sapinho, não, é o do município de Ibiraiaras. Então a gente nos orgulhamos em trabalhar dentro do setor público hoje por causa disso, porque dobrou-se o valor da receita quando eu fui vice-prefeito, então hoje é um pouquinho melhor de trabalhar, hoje a gente não trabalha mais tão apertado como era antigamente, mas vamos trabalhar com os pés no chão, bem projetado, com engenheiros sérios trabalhando para fazer os projetos pontuais que com certeza a gente consiga sim executar 100% do nosso plano de governo. Alguma promoção especial agora pelo aniversário do município, que completa 52 anos no dia 59, 20, 59 anos, dia isso. 29, né? Nós tivemos sim na abertura no tradicional Filó, dia 23, né? Tivemos a inauguração da tão sonhada escola de educação infantil, que eu acho que vinha de muitos gestores e a demanda era muito grande, né? Também para que a gente conseguíssemos um espaço para aquelas séries iniciais ali, para o que a gente fala. Uhum. Então hoje nós inauguramos uma escola que é modelo na região, inauguramos sábado. Tivemos também o Regional de Bocha, que o município de Lagoa também, com a sua equipe, teve presente. Temos o encontro dos idosos nosso do município no dia 28, a 1h30 da tarde, lá no Salão Paroquial, onde a gente vai ter aquele momento de descontração, que eu sempre costumo dizer que não é do idoso, é da melhor idade. Uhum. E esses são nossos pilares de sustentação na nossa casa e o nosso marco para que a gente consiga, né, executar sempre com seriedade, porque foram eles que nos ensinaram.
Nós temos também o dia 29, que seria o feriado do município, nós acabamos transferindo para o dia 30, o feriado, para não ter aqueles feriadões muito longos. As instituições financeiras também têm esse entendimento. Nós temos as invernadas do CTG Fogo de Chão, temos um lançamento do projeto Comunitar, e depois, logo após essas apresentações, a gente tem um show gratuito com a banda São Francisco, lá no Salão Paroquial. No dia 30, a gente tem a Feira da Saúde, começa de manhã, às 8h30 da manhã, no dia 30, que seria o feriado, na sexta-feira. E à tarde a gente vai ter, a partir das 14 horas, a apresentação da banda municipal, do brinquedos infláveis, os passeios de din-din. A gente vai disponibilizar um lanche para a criançada. E encerramos a semana do município com chave de ouro, com toda a criançada junto conosco daí. Ok. Muito obrigado, Jones Voelma Sapinho, pela sua gentileza de estar aqui conosco e conversar sobre a administração de Ibiraiaras. Muito obrigado. Agradeço imensamente a Folha do Nordeste em sempre proporcionar para nós esses espaços onde a gente possa levar, como eu falei no início, com seriedade realmente a informação para o nosso povo. E sempre que é possível a gente vai estar aqui nesses microfones e batendo um papo legal para que o povo saiba o que os gestores do nosso município estão fazendo. Muito obrigado. Nós conversamos com o Jones Voelma Sapinho, vice-prefeito municipal de Ibiraiaras, e que no momento está respondendo também por algumas secretarias. A Folha do Nordeste saúda a população de Ibiraiaras pelo aniversário do município.